Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do Vale do Mamonguape, Paraíba. Boa tarde. Deus abençoe você. Tudo bom, graças a Deus, tudo bom. Antes de eu falar, eu quero de peço a você que se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube, Obeu Ricardo Criança Adulta. Gente, boa tarde. Gente, olha, graças a Deus não sou doido, não sou maluco, não rasgo de não bato em criança. Pelo menos sou contra bater em criança. Olha só, gente, a minha mãe dela fata, olha só os pensamentos dela. Ricardo, vou levar tu pro Juliano Moreira. Sabe que o Juliano Moreira só vai quem tá doido mesmo. O SAMU não é ninguém assim não. O que? Porque, Ricardo, tu sou meio desorientado e tu sou nervoso. Olha, a pessoa desorientada não é doidiça. A pessoa nervosa não é doidiça. Ricardo, mas o SAMU vai levar tu por causa do teu jeito. O SAMU não é ninguém. O SAMU, a polícia não é ninguém por jeito de ninguém não. Só quem tiver doido, maluco mesmo. Porque doido rasga até dinheiro. Aqui tem aquela palavra popular, é doido daquele canto rodar. Aquela palavra feia que começa com CU. Sabe o que é, né? Um CU de uva. Aquela palavra feia. Então, gente, sou um menino especial da FUNAD, João Pessoa, Paraíba. O meu juízo é de criança, de bebê. A minha mente é de bebê. A minha deficiência é mental. Sou aqui do Vale do Mamonguape, Paraíba, Brasil. Então, gente, é umas palavras feias que não posso tocar aqui porque não é permitido aqui no YouTube, na plataforma, ok? Então, eu fico porque esse povo assim especial não pode estar escutando briga, escutando gritos, esse povo assim doente da mente, nervoso, especial, não pode estar escutando grito não. Então, olha só o pensamento de mãe, pensamento diabólico. Quando ela disse isso, e cara, ela foi João morrer, o menino começou a agitar, pegar o cabo vassoura da porta, é o que? É uns pensamentos negativos, né? Então, eu sou paciente da FUNAD, mas de Juliano Moreira não. Então, a Bíblia fala que os loucos não eram no rei do céu, não. A Bíblia fala do Juliano Moreira, não só da Pinel, doido. O que é Juliano Moreira? Juliano Moreira é pessoa. Então, gente, desculpa aí quem tem seu ante querido no Juliano Moreira. Quer dizer, um dia eu posso ir no Juliano Moreira, mas assim como doido, não. Para visitar, dar uma palavra de Deus, um hospital, a pessoa visita, dá a palavra de Deus, pronto, foi em 2016, eu entrei mal o Belotões para evangelizar, dentro do hospital, visitei para evangelizar com a fé, foi em 2016, aqui no hospital do Vale do Mamonguape, aí eu entrei olha só como é as coisas hoje em dia, olha só como é as coisas do mundo hoje em dia. Aí não gostaram não, porque eu entrei de gravata, o nome da igreja, na época era assim, Obeu Ricardo, preparado para a guerra, salvando a alma para Jesus. Uma comparsa lá dentro do hospital não gostou não, para você ver como as coisas hoje em dia, né? Tem gente que não gosta não das coisas de Deus, nada demais, né gente, a pessoa entrar dentro de um hospital e paletou de gravata, nada demais, mas não gostaram não. Na época. Ah, e aí de Jesus voltasse naquela época. Chega esse enfermeiro olhou assim, ó. Tem uma de olho assim, ó. Outro olhou assim, ó. Foi, eu vi logo, misericórdia, pai, tem de me perdoar, Jesus. Parecia o olhar do anticristo, o olhar da besta-feira do Apocalipse. De me perdoar, Deus. Parecia desculpa aqui o YouTube aqui, desculpa aqui a plataforma do YouTube, desculpa a comunidade, não me perdoe. Parecia a besta-feira na escritura sagrada, parecia.
Um olhar cheio de medo. Misericórdia. Sabia que todo mundo não tem que prestar conta com Deus? Toda a humanidade vai ter que prestar conta com Deus. Claro, pelos pensamentos, os olhar, pelos palavrão. E cara, tudo que a pessoa faz nesse mundo está sendo notado lá no céu. Está sendo notado. Mas não tô nem aí, por mim pode olhar com o olho feio, com a rabada de olho, então cara, não tô nem aí, cara feia pra mim, olho feio pra mim é fome. Tem que tentar ir procurar, e é verdade, né? Não tô nem aí. Quem do mundo tem que olhar assim pra mim. Então, gente, eu fico nervoso quando escuto briga, né? Briga. Pronto, Cristina, minha irmã, ela não é psicóloga, não. Neide gritou, falou comigo com a ignorância, eu fiquei nervoso. Cristina viu no vídeo, ela viu minha irmã Cristina. Minha irmã, quem é a Cristina? Minha irmã de sangue. Aí eu disse, Cristina, deixa pra lá, Cristina. Porque esses povos assim, a maioria, e ela é evangélica, e tem atitude mudando do mundo. Quem é Neide? É da Bela Vista, aqui em Mamonguape. Bela Vista. Rua Bela Vista, sentido Rua do Meio. Rua do Meio 2, 6, 4, 5, 6. Tá vendo, gente? E ela é da igreja Deus Amor. Tinha o Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo. Falar o servo de Deus, revelar ela, ela vai passar por vergonha. Porque Deus está vendo. Porque a Bíblia fala, o culto não será revelado. Não é assim mesmo, né? As pessoas hoje em dia não têm respeito com especial, não. E nós, a Elizabeth, a minha irmã de criação, foi maior carnaval. Quebrou os copos de Maduro, quebrou. Disse os tamboretes de Maduro, do irmão Maduro. Comprou tijolo para botar no terreno de Maduro. Isso aí é doidice. Mas nervoso, todo mundo fica nervoso, todo mundo. Eu não posso ter raiva, eu já tive raiva. Uma vez eu tive uma. Peraí, só um momento. Ei, não! Não! Deixa disso, não! Ei, Nanzinha, pode não, não! Não, pra ir pra fora não. Foi não. Peraí, não, tô fazendo aqui. Peraí, não, tô fazendo um vídeo aqui, só um momento. Só vou botar a chave no quarto de amanhã, né? Não é pra fora não. Vai não, vai pra. Bata não, portão não, a porta não. Vamos quebrar. Gente, é meu sobrinho aqui. Então, gente, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like. Ei, Nazinho! Então, gente, tchau, até logo. Fique com Deus, se Deus quiser, porque Ele quer. Tchau.